Vamos começar aqui mais uma live para a gente fazer um resumo semanal de notícias, tudo que aconteceu nessa semana de mais importante, mais relevante aqui que a gente separou para vocês. Meu nome é Fernando Franklin, aqui da Maril Franklin Corretora. Peço a todos que sempre curtam, compartilhem, chamem os amigos, né, e deixem seus comentários, suas dúvidas, que a gente vai tentar responder o máximo possível aqui. Então, como sempre, né, a gente traz um cenário internacional, um cenário nacional, né, a parte política, a parte de mercado, e a gente tenta trazer aqui um resumo mesmo de tudo que aconteceu. A maioria das notícias, né, a gente já falou aí durante a semana, alguma coisa, saiu, mandamos por e-mail para os nossos clientes, mandamos também aqui nas redes sociais. Outras a gente traz aqui falando nesse pacote aqui, nesse resumão aqui. Então, sem mais delongas, vamos lá direto já para o cenário internacional. Na política internacional, o Biden ele publicou um decreto que estabelece meta de 50% dos carros vendidos nos Estados Unidos serem elétricos até 2030. E o ponto fica em relação as empresas que são produtoras de petróleo, né, necessariamente elas vão sofrer um baque aí, e também fica o ponto para a indústria de veículos, né, que, no caso, ela até está apoiando esse decreto do Biden e enxerga isso como positivo e um futuro. Porém, eles declaram que é necessário investimento público para tal, né? Então, isso obviamente vai ter um desenrolar aí da situação, muita coisa vai acontecer ainda, muita água vai rolar por debaixo da ponte, mas é um caminho, né, cada vez que passa, de mais países buscarem cada vez menos veículos movidos a petróleo, né, e cada vez mais veículos com energias alternativas, né, no caso, a energia elétrica, aí, que é a bola da vez. Lembrando que esse decreto feito pelo Biden não obriga as produtoras, né, as indústrias a venderem carros elétricos, mas ele coloca como uma meta para que o governo trabalhe em cima disso e torne isso possível, né? Então vamos acompanhar para ver se vai conseguir mesmo, como é que vai evoluir aí a situação, mas 2030 é daqui a 9 anos, né? Um pouco menos do que 9 anos. Também é um prazo curto também. Então acho que esse aí é o ponto principal. Na França, o Macron ele anunciou que o governo se prepara para iniciar a distribuição da terceira dose da vacina, principalmente aí para as pessoas mais idosas e para as pessoas mais frágeis, né, de acordo com o Macron, né, da vacina do Covid, e essa terceira dose deve começar agora em setembro. Cabe ressaltar que ele soltou esse comunicado logo depois que a OMS solicitou que os países aguardassem o início de uma terceira dose, uma dose de reforço, antes de pelo menos 10% de toda a população mundial estivesse vacinada, né? Então a França já indo aí contra uma solicitação da OMS, pensando nela e não querendo distribuir toda essa vacina aí que seria usada nessa terceira dose para os países mais pobres, né? Também tivemos um ataque ao navio-tanque, um navio de uma empresa israelense lá no Omã, né? E isso aí gerou um ponto importante aí, porque o Reino Unido ele diz que o Irã tem alguma coisa por trás aí desse ataque, né? E aí pode começar a desencadear algum tipo de não diplomacia, né, entre os dois países. Outros países também estão falando, o Irã obviamente negou o ataque, né? O ponto é que um ataque ao navio-tanque, isso impacta diretamente aí no transporte de petróleo, né? Então um ponto aí também interessante de se acompanhar e que pode impactar no preço do petróleo aí no curto prazo. Partindo para o mercado internacional, lá nos Estados Unidos foram criados 943 mil empregos em julho. Isso ficou acima dos esperados pelos economistas, né? Então um pouco acima, o que é positivo. E a taxa de desemprego caiu para 5,4%. Né? Então boas notícias que vieram lá do exterior ajudaram.
Hoje, inclusive, a bolsa subiu, a gente vai falar um pouquinho disso, e parte é sim levado por essas boas notícias que vêm lá de fora, e a gente vai acompanhando cada vez mais essa taxa de desemprego nos Estados Unidos, né, como principal economia mundial, né, então quanto menor ela tiver, mais interessante vai ser. Por outro lado, tem que tomar cuidado, porque isso aí pode fazer com que a recompra de títulos, né, possa mudar. Né? Então, reduzindo a recompra de títulos, pode acontecer aí de uma queda da taxa aí, e aí interferir na renda fixa, principalmente, né, para quem está investindo em renda fixa. Então, tem que ficar de olho nessa situação também. E o Banco da Inglaterra, ele manteve a taxa de juros em 0,10% e também o programa de relaxamento quantitativo em 895 bilhões de libras. Tá, mas o que é esse programa de relaxamento quantitativo? Nada mais é do que aquilo que eu acabei de comentar, né, que a recompra de títulos, por exemplo, é uma forma de um programa de relaxamento quantitativo. Né? Então, ele está mantendo que ele vai continuar trabalhando nesses 895 bilhões, o que é positivo, né, uma vez que não estressa o mercado falando que vai deixar de comprar mais títulos. Né? Então, mantém a liquidez, mantém tudo trabalhando da mesma maneira. A OCDE, né, a Organização dos Países em Desenvolvimento, né, eles... como é que fala? O índice de preço ao consumidor dos países que formam a OCDE, ele ficou em 4,1% agora no mês de junho. Desculpa, eu falei o país em desenvolvimento, não, é a Organização para Cooperação e Desenvolvimento, né? E esse índice aí de 4,1%, o índice de preço, mostra uma inflação aí alta relativa, né, quando a gente pega a inflação do mundo, considerando, por exemplo, que na Inglaterra os juros é de 0,1%, né, uma inflação aí de 4,1% é um tanto quanto alto, né, para o mês de junho. Partindo agora para o cenário nacional, na política brasileira, o presidente Jair Bolsonaro, para variar um pouquinho, ele continua em embate aí com os membros do STF, em especial aí com os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, inclusive gerando críticas cada vez mais fortes de um lado e de outro, e gerando impacto agora com a corte, né, do STF, entrando em defesa dos ministros que pertencem lá e gerando cada vez mais estresse na relação diplomática entre os poderes. E é isso aí que precisa ser observado, o quanto esse estresse vai conseguir se alongar até a próxima eleição, né? Além disso, ele também sofreu uma derrota da Comissão Especial da Câmara pela implementação da urna com voto impresso, onde a Comissão Especial votou por maioria de não aprovar o relatório. Esse relatório, né, obviamente, ele não é decisivo, ele não é obrigatório, né, não é garantia de que vai seguir ou não, né, e até, inclusive, o Arthur Lira já informou que o plenário é absoluto, né, e que vai colocar a votação em plenário. Ou seja, já foi estudado, já tem informações ali, o relatório existe, serve de base para que as pessoas tomem suas decisões, mas a votação vai para plenário. Inclusive, a oposição à proposta, né, que também é oposição ao governo, vai fazer um relatório também, falando por que eles são contra, né? E aí vamos ver como que essa votação vai acontecer e quando. Mas o fato é que ela deve ir a plenário o quanto antes. Refis 2021. O Senado ele aprovou o perdão de até 90% das dívidas das empresas. E aí, para todo mundo aí que até a aprovação da data, né? Então até agora, né? As dívidas anteriores, pensando em ajudar as empresas que ficaram devendo aí durante a pandemia, né? Porém, é um problema aí seríssimo, né? Isso, né? Em termos comerciais, para quem não vai receber, né? É complicado.
e esse texto segue para a Câmara. Depois que a Câmara avaliar, conforme for, ele vai para a sanção presidencial, que pode, né, porventura, gerar algum tipo de veto a algum pedaço. Né? Privatização dos Correios. Notícia boa, notícia importante, né? A Câmara aprovou o texto base, né, da privatização dos Correios. Esse texto ele segue agora para o Senado e com ele permite, né, a privatização. É importante aí ressaltar que a privatização ela vai ser possível de acontecer, mas é obrigatório manter o serviço postal, né, que é o serviço que está em Constituição, ou seja, quem comprar os Correios necessariamente para sempre, até mudança de Constituição, vai precisar manter o serviço postal, né? Então, mas tira um peso aí das costas do governo, né, que apesar dos Correios terem sido superavitários nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, ele ainda carece de muitos investimentos e também gera um peso bastante grande aí na folha de pessoal para o governo também. Então gera um alívio aí, principalmente na hora de fazer uns reajustes do piso salarial, etc. Isso aí gera um ajuste interessante, um alívio interessante de se acompanhar também. A MP do ambiente de negócios, né? A Câmara rejeitou as alterações que foram feitas pelo Senado, o texto está seguindo para a sanção presidencial agora, né? Então, é uma MP que ajuda e facilita aí a transmutação, né, em quem está querendo abrir um negócio, por exemplo. Algumas licenças passam a ser automáticas, né? Então, uma situação bem interessante aí, que pode ajudar bastante também. Coronavírus. As vacinas, né? Já temos 105,2 milhões de vacinados, destes já são 44,2 milhões com a segunda dose, o que é 21% da população, né? E já está totalmente vacinado. Esperamos que esse número aumente cada vez mais, né? Mas já estamos caminhando, estamos cada vez mais numa velocidade um pouco melhor. Número de casos, já temos 20,1 milhões de casos, que é 9,4% da população. Recuperados já são 19 milhões, que é 93,9% dos casos. Em tratamento ainda temos 1 milhão de pessoas. Calma aí, peraí que eu quero só conferir aqui. Isso, em tratamento ainda temos 1 milhão de pessoas, que é 3,3% dos casos. E em mortes são 560.706 pessoas, né, que é 2,8% dos casos, ou 0,3% da população. Então a gente deu uma reduzida já na velocidade, ainda alta, né, ainda temos um número de casos grande, mas estamos tendo uma reduzida aí, aparentemente, com um efeito da vacinação. Por outro lado, né, a notícia que trago hoje para vocês aqui relativa ao coronavírus é uma notícia negativa, que no Rio de Janeiro foi necessário suspender as aulas presenciais da rede estadual na capital e em 35 cidades após o aumento de casos de Covid. Né? Então o Rio de Janeiro está descontrolando, a situação anda piorando lá e foi necessário esse caso. Inclusive, né, ao longo aí dessa última semana, o governador do Rio solicitou, né, que fossem enviadas mais vacinas para lá, assim como foi feito com Manaus. Né? A diferença, cabe ressaltar, né, que o Rio de Janeiro ele liberou tudo e deixou tudo acontecer, meio solto as coisas, e aí a situação apertou. Já em Manaus foi um caos meio que diferente, né? Então, mas vamos acompanhando aí também para ver como que vai se desenrolar. Esperamos que essa onda diminua o quanto antes, que as aulas presenciais possam voltar, né? Porque as crianças efetivamente precisam estudar, porque isso vai impactar consideravelmente o futuro delas. Mercado brasileiro, o Ibovespa, né, hoje fechou em 122.810 pontos, uma alta de 0,97. Finalmente a gente teve uma semana aí, depois de uma semana um pouco mais calma, né, com um caso aí um pouco melhor aí no dia de hoje. Fechamos aí então
a semana com 2,28% de queda, né? Apesar de de pouco mais calma, a semana ainda foi negativa, né? Deixa eu só conferir aqui. Isso, semana foi negativa no dia de hoje. Peraí, gente, tá... Semana... Calma aí. Só conferir aqui uma coisa. Desculpa, na semana foi positivo em 0,93. Eu fui traído aqui pelo Excel aqui, ele me calculou errado. Foi 0,83 na semana e no mês a gente teve aí... no mês a gente fica aí com 0,83 também, que é essa semana, né? E em 2021 uma alta de 3,19%. Então vou repetir aqui porque eu acho que ficou um pouco confuso nessa confusão que eu fiz aqui. Eu estava olhando, falei, não tem alguma coisa estranha, e aí a gente confere a anotação, né? Então quem faz ao vivo às vezes acontece esse tipo de problema. Mas vamos lá. Então, no dia, fechamos o Ibovespa em 122.810 pontos, uma alta de 0,97%. Na semana e no mês, uma alta de 0,83%. E no ano, estamos com uma alta de 3,19%. O dólar Petax fechou hoje em 5,2410, uma alta de 1,84%. Na semana e no mês, 2,33% de alta. Em 2021, voltamos a ter alta em 0,85%. E o Euro Petax fechou hoje em 6,1645, uma alta de 1,17%. Na semana e no mês, uma alta de 1,44%. E em 2021, uma queda ainda de 3,58%. Como sempre, né, a gente pode reparar aí que a bolsa e a cotação do câmbio eles andam em lados opostos, né? Então, de forma geral no ano, porém, no dia de hoje, né, a gente vê aí a semana ambos caminhando para o mesmo lado. Isso se deve muito a esse conflito que está tendo aí no mercado, né, de para onde que a bolsa efetivamente vai, com algumas notícias positivas de um lado, notícias negativas do outro, o estrangeiro ainda com um pouco de medo aí do que pode acontecer, e tudo esse cenário político todo aí embolando no meio de campo, né? Então, vamos falar assim, a gente brinca que nesse dia um dos dois aqui mentiu, né? Lembrando que o Petax, né, ele fecha antes do fechamento comercial, né? Então, tem essa diferença aí também. Partindo agora para fatos relevantes de mercado, a Petrobras, né, Petro 3 e Petro 4, ela divulgou aí os resultados dela, e junto com os resultados dela, que foram muito bons, e aí abre um parênteses aí, muita gente comparando esses resultados com o mesmo trimestre do ano passado, lembrando que no segundo trimestre de 2020, o preço do petróleo chegou a ser $40 negativo, né? Então, casos absurdos, né? Então não dá muito para comparar o resultado do ano passado com desse ano, porém foi um resultado muito bom, um resultado muito expressivo, e ela anunciou dividendos, né? E aí eu trago aqui essa informação mais para a gente entender como é que funciona essa questão dos dividendos, que às vezes algumas pessoas ainda têm algumas dúvidas, né? Então ela anunciou 31,6 bilhões de dividendos, que equivale a 2,42 por ação. Ela vai pagar de duas vezes isso, ela vai pagar em agosto e dezembro. Ela vai pagar 1,61 em agosto e 0,81 em dezembro. Então quem tiver ações até o dia 15 agora de agosto recebe esse 1,61 e em dezembro lá na frente, quem tiver as ações vai receber o 0,81. Na soma disso tudo dá o 2,42, falando em números arredondados, tá pessoal? 2,42 por ação. Então você pega o 2,42, multiplica pelo número de ações que você tem, é o quanto que você vai receber. Mas qual que é a conta que você tem que fazer para saber se esses 2,42 é bom ou não? Você tem que pegar o 2,42 e dividir pelo preço da ação, né? O preço da ação hoje, Petrobras, fechou, só pegar como exemplo aqui, tá pessoal? Estou pegando Petrobras como exemplo por ser uma grande empresa, tá? Ela fechou hoje a 28,32. Quando a gente faz a conta então dos 28,32 aí, tá? 28,32 Petro 4, tá? Petro 3 fechou
em Petro 3 fechou, cadê Petro 3? Petro 3 fechou em 29,03. Quando a gente faz a conta aí dos 2,42 pelos 29,03, a gente chega aí num dividendo yield de 8,34 para Petro 3 e 8,55 para Petro 4. Ou seja, se você tem Petrobras, significa que nesse ano, né, se você ficar com Petrobras e ela manter essa faixa de preço até o final do ano, você vai receber 8,34% de dividendos. Lembrando que a taxa Selic, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, subiu agora para 5,25%, né, então você recebe aí 3% a mais do que a taxa Selic. Né? Então, é uma análise que você deve fazer. Claro que não significa que você deva comprar Petrobras agora ou vender Petrobras agora. Novamente, não é uma recomendação. Isso é simplesmente o dividendo dela, quanto que está dando, para você entender como se faz a conta. E aí você tem que entender se vale a pena ou não. Lembrando que o dividendo, esse percentual vai variar com o preço das ações, que pode subir ou cair. Né? Então, esse é só o que ela vai te pagar. Tá? Esse é o ponto importante aí, é lembrar disso. Outra notícia relevante que a gente tem aí de mercado, a Viver 3, né, que é a construtora, que estava em recuperação judicial desde 2016, ela anunciou a saída de recuperação judicial. Né? A recuperação judicial é quando você tem que fazer em acordos na justiça para poder fazer os pagamentos e criar um plano de pagamento para os seus credores. Né? E aí você atua de uma maneira de recuperar isso aí, recuperar a empresa. Eles finalmente conseguiram sair, né? Foram mais de 4 anos, né? A gente pegando aí 2016, bastante tempo aí. Então é um ponto importante, mostrando que as empresas em recuperação judicial podem sim sair da recuperação judicial. Não significa que todas vão sair, algumas vão inclusive falir, né? Não vão conseguir recuperar, mas quando o plano é bem feito, ela acaba conseguindo sair e seguir em frente. Não significa também, novamente, que agora tudo está uma maravilha lá na Viver 3 e que você deve investir todo o seu dinheiro lá. É simplesmente o fato que ela saiu da recuperação judicial e agora ela tem que continuar a vida dela e não voltar para essa situação, que é o principal. Pets. A Pets, né, a gente acabou não trazendo essa notícia na semana passada, mas ela tem sido bem agressiva aí no mercado. Ela tem comprado outras empresas, né? Ela comprou aí há um tempo atrás a Cansei de Ser Gato e agora ela comprou a Z-Dog por 700 milhões de reais. E aí o que a Pets soltou, que eu acho que é o ponto relevante aí da informação, né, é que o plano é ter um ecossistema pet mundialmente reconhecido até 2025. Ou seja, provavelmente a Pets tem um plano de expansão e aí deve incluir, né, compras, não tem garantia de que vai incluir compras, né, até 2025 para poder se tornar aí mundialmente reconhecido. Né. E por fim, a gente traz aqui as lojas americanas e as lojas Marisa. Lojas americanas, a gente está falando de Amer 3, Amer 4, Amer 3, Lame 4 e Lame 3, né? E as lojas Marisa, Amar 3, saiu aí, vazou uma informação de que elas estariam num plano aí de uma possível fusão e, obviamente, as empresas elas assumiram que existem conversas, porém, elas negaram que elas estão avançadas e que já tem alguma coisa concluída. O fato é que a possível fusão é a compra da Marisa pelas americanas, né? Então as americanas vão comprar a Marisa. Esse cenário levou uma alta muito forte das lojas Marisa, né? Assim como aconteceu, né, num passado recente aí que a gente comentou aqui da Hering sendo comprado pelo grupo Soma. Né? Então a empresa que compra, normalmente a empresa que é comprada normalmente acaba subindo um pouco e foi o que aconteceu aí nessa ideia. Claro que não está definido que as lojas Marisas vão ser compradas. As lojas Marisas informaram que tem um plano de estudo para poder ver uma reestruturação societária dela, né? E aí com as lojas americanas pode ser o caminho. Lembrando que as lojas americanas acabou de fazer uma reestruturação
societária das suas ações e tudo mais, né, gerando até os novos códigos aí, a MER3, né, quando antes era só LAME 4 e LAME 3. Pesquisa Focus. O IPCA 2021 está de 6,79%, né, a 10ª semana seguida de alta, então subiu mais um pouquinho aí. O PIB 2021 também sumiu na 15ª semana de alta, foi para 5,30%. O câmbio 2021 subiu um pouquinho para 5,10 na sua 2ª semana de alta. E a Selic permaneceu estável em 7%. Falando em Selic, o Banco Central, né, ele trouxe o Copom, que a gente comentou um pouco mais cedo, ele aumentou a taxa Selic para 5,25%, né, então aumentou em 1%, estava em 4,25%. Na reunião anterior, conforme a gente já adiantou aqui na quarta-feira, nos stories, na reunião anterior, ele tinha falado que aumentaria em 0,75%, nessa reunião resolveu aumentar em 1%. E informou que na próxima reunião aumenta em mais 1%. A gente tem que pensar aí que a gente ainda tem mais 3 reuniões esse ano, né? Então, chegando aí, talvez por isso, nessa taxa Selic de 7% que a pesquisa Focus está prevendo. Essa alta é uma tentativa de frear a inflação, né? Aumentaram em 1% e não em 0,75%, porque sentiram que nesse momento era necessário um ajuste mais firme, mais forte, para que seja possível controlar essa inflação num tempo mais rápido. Né? Lembrando que se demora muito, né? Se o Banco Central demora muito a fazer esses movimentos, ele acaba tendo que aumentar cada vez mais para poder chegar no ponto de equilíbrio e atingir a meta. Além disso, né, o Banco Central trouxe também o índice de commodities do Banco Central, que é o ICBR, e ele subiu 5,17% em julho ante a junho. Né, então subindo aí 5,17%, uma alta bem considerável também. A gente tem que lembrar aí em consideração também que nesse mês agora de julho, né, final de julho principalmente, o minério de ferro já começou a cair um pouquinho, né? Então, o que pode mudar esse índice aí agora em agosto. IBGE. O IBGE trouxe para a gente que a produção industrial ela ficou estável, né, agora no mês de julho, ou seja, teve uma variação nula, 0,0%. Né? Mas, quando a gente compara com junho de 2020, o avanço é de 12%, e quando a gente pega no trimestre, nesse segundo trimestre agora de 2021, são 22,6% de alta, e no primeiro trimestre são 12,9% de alta, né, acumulado em cada um dos trimestres. Quando a gente pega então e vê aqui relativo a junho de 2021, a gente só tem 12%, sendo que a gente teve 22% agora no segundo trimestre, 12,9% no primeiro trimestre, mostra o quão ruim foram o terceiro e o quarto trimestre de 2020. Né? Então, e também o segundo também, né? O segundo inclui aí. Então, uma situação um alento, né, dessa melhora, mas ainda tem muito a melhorar na produção industrial. FGV, o índice de antecedentes de desemprego, né, o IAMP, ele subiu 1,6 pontos na passagem de junho para julho e foi para 89,2 pontos. Então aí, essa alta aí é interessante, mostra uma expectativa boa para os empregos aqui no Brasil. Né? O IPCS, né, ele avançou 0,92% na última leitura de junho, né, então é o índice de preço consumidor semanal. Então, nessa última leitura, né, ele mostra um aumento ainda, então mostrando que a gente ainda está tendo inflação. O ICE, né, o índice de confiança do empresário, ele subiu 3,1 pontos em julho e foi para 101,9 pontos, que é o maior patamar desde junho de 2013. Ou seja, os empresários estão voltando a ficar cada vez mais confiantes. Né? Então, é uma confiança que está crescendo de que as coisas vão melhorar. Né? Lembrando, novamente, eu já falei disso em outras oportunidades, que a confiança, o índice ele mede a confiança, e a confiança não é o resultado, é sim a expectativa de que as coisas vão ficar boas.
Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer para vocês era isso. Espero que tenham gostado. Como sempre, eu me coloco à disposição aqui para poder responder qualquer dúvida, qualquer pergunta agora ou depois das lives também, ou durante a semana aí. Quem tiver alguma dúvida pode sempre perguntar aqui no Instagram ou em qualquer outra rede social nossa. E queria agradecer vocês, como sempre, peço que compartilhem, curtem, comentem, deixem suas dúvidas depois na postagem aqui ou comentários. E a gente vai trazendo mais informações para vocês ao longo da próxima semana. E na sexta-feira que vem a gente volta aí com mais um resumo semanal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.